O versículo é o de número 1, livro do profeta Ezequiel, o capítulo é o de número 47, e o versículo 1, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Os irmãos encontraram? Amém! Obrigado. Que nos diz assim a palavra do Senhor nesta noite. Em seguida ele me levou novamente à porta da casa, e eis que as águas surgiram por debaixo da soleira da casa, em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste, e as águas desciam de baixo, do lado direito da casa, ao lado do sul do altar. E então ele me levou para fora pelo caminho do portão, em direção ao norte, e me conduziu pelo caminho de fora, até o portão exterior pelo caminho, que olha em direção ao leste, e eis que ali corriam águas do lado direito. E quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas, e as águas estavam pelos meus tornozelos. Novamente ele mediu e levou através das águas, e as águas estavam pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000 e me trouxe através das águas, e estavam pelos lombos. E em seguida ele mediu, e este era um rio pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. E ele me disse: filho do homem, tu viste isso? E então ele me trouxe e me fez retornar para a margem do rio. Ora, quando eu havia retornado, eis que na ribanceira do rio havia muitas árvores de um lado e do outro lado. E então ele me disse: estas águas saem em direção à nação do leste e desce para dentro do deserto. Amém, irmãos? Amém. Até aqui, queridos, por bondade, tome o teu assento. Glória a Deus! Enquanto, irmãos, você se acomoda no seu lugar, me deixe aqui rapidamente fazer algumas considerações que se fazem necessárias aqui esta noite. É uma alegria para mim, irmãos, estar juntamente com os irmãos aqui esta noite. E, como eu disse ao pastor Josué, a gente passava pela frente, a nossa família é aqui de Parobé, então volta e meia a gente passa aqui pela frente, a gente passava olhando, admirando, e Deus trabalhando em cima do nosso desejo, né, de estarmos aqui com os irmãos. E aprove, irmãos, que nesta noite nós estivéssemos aqui. E eu quero glorificar a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede esta noite, e podermos ministrar a palavra do Senhor para os irmãos aqui. E a saudação especial ao pastor Josué Oliveira. Deus abençoe, pastor, o Senhor, a sua esposa, seu ministério. Pastor Adelino, Deus abençoe o Senhor. Aleluia. O irmão Rui, isso sim, é o superintendente aqui da família. Bem, Deus abençoe. E saudando o irmão Rui, eu saudo os demais obreiros esta noite. Aleluia. Também meu companheiro lá na porta, eu acho que é Eduardo, isso. Ele está lá, atento cuidando dos carros. Ah, não, está aqui. Hoje é minha folga. O irmão Nilson lá. Tá? Eu vi o irmão que me buscou, foi o irmão aí, né? Foi o irmão, ele estava chegando de carro, pastor. Ele foi com o guarda-chuva lá fora me buscar. Eu indicava com ele e dizia: rapaz, teu galardão lá no céu é maior que o meu, viu? Coisa boa, irmãos, quando o crente, ele entende o propósito de servir. Né? A nossa vida, irmãos, ela precisa ser uma oferta agradável ao Senhor. Esse copo de água, irmãos, a Bíblia diz que aquele que dá um copo de água a um profeta,
ele tem galardão de profeta. Amém, irmãos. E coisa boa, irmãos, quando a gente observa esses preceitos da palavra de Deus. Amém? E a saudação à minha esposa, está ali, irmã Suzana. Deus te abençoe, minha irmã. Amém? Deus tem uma palavra para as nossas vidas esta noite. Amém, irmãos? Queridos, eu prometo para os irmãos que a gente encerra o culto no horário. Sei que os irmãos trabalham amanhã, eu também trabalho em Porto Alegre. A gente pula cedito, como dizia meu avô, a gente dorme com as galinhas, acorda com os galos, né? Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui esta noite é um texto, por certo, bastante conhecido da igreja, né? Um texto que nós nos familiarizamos com ele, né? Ao longo da nossa caminhada, do tempo em que servimos a Deus. Por certo, já ouvimos obreiros, pastores, ministros ministrando esse texto. E eu quero trabalhar esse sermão em cima de algumas peculiaridades que tem esse texto. E eu tenho a certeza, irmãos, que o Espírito Santo, através dessa palavra, ele irá abençoar as nossas vidas. E nós voltaremos para casa abençoados pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós voltaremos abençoados pela palavra de Deus. Porque a bênção, irmãos, está na palavra de Deus. Esta semana, pastor, eu fui convidado e normalmente a gente não pega compromisso durante a semana. Como eu já disse para os irmãos, eu trabalho em Porto Alegre, eu chego um pouco tarde. E o irmão é um amigo meu. E ele me convidou para ministrar num culto na igreja onde ele serve a Deus. E era uma campanha de, acho que 7 quartas-feiras, de campanha das causas impossíveis. E eu resolvi aceitar o convite, fui trabalhar de moto para chegar mais cedo, a gente poder atender. E ele me conheceu. Ele me disse: irmão Alexandre, eu sei que não tem nada a ver nesses envelopes, assim, né? Botar pedido em envelope, mas é só para instigar a fé dos irmãos. Eu digo: irmão, se é para instigar a fé dos irmãos, instiga a fé dos irmãos, né? Porque, irmãos, a bênção de Deus está na palavra de Deus. Não está em envelope, não está em objeto ungido, não está em nada dessas coisas, irmãos. A bênção do Senhor está na palavra do Senhor. Amém? O salmista, ele chega a dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para o meu caminho. E a gente observando a palavra de Deus, irmãos, a gente anda bem. Amém? Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui esta noite, ele nos remete para o período em que Israel estava vivendo um exílio. E esse período, irmãos, em que Israel está vivendo o exílio na Babilônia, esse texto, ele nos traz uma ideia de que Israel, o povo de Israel, está vivendo um declínio espiritual, vivendo um esfriamento espiritual, vivendo um distanciamento de Deus, um distanciamento da palavra, das ordenanças de Deus. E por causa desse declínio, por causa dessa queda espiritual, por causa desse distanciamento que o povo estava vivendo de Deus, esse distanciamento, ele trouxe consequências para o povo de Israel. Por que isso, irmão Alexandre? Porque a bênção do Senhor, irmãos, ela está condicionada a servirmos a Deus. Enquanto nós caminhamos debaixo da cobertura espiritual de Deus, nós estamos guardados, nós estamos protegidos, nós estamos cobertos, nós estamos amparados. Imagine, irmãos, uma casa com a sua cobertura, com o seu telhado, como um dia de hoje que está chovendo. O telhado que está sobre a nossa casa, o telhado que está sobre esta congregação, ele nos abriga, ele nos protege da chuva que está caindo. E não é diferente, irmãos, quando nós observamos a palavra de Deus e aplicamos a palavra de Deus na nossa vida. Esse
método de vida, irmãos, ele nos traz uma cobertura espiritual. É como se as mãos de Deus ficassem pairando sobre as nossas vidas, nos guardando, nos protegendo. E quando o povo de Israel ele se distancia de Deus, eles perdem esta cobertura espiritual. A mão de Deus se retira de sobre eles. E agora este povo ele é uma casa sem telhado, uma casa que está sujeita às intempéries do tempo. E é desta maneira que está vivendo Israel, sem a guarda, sem a proteção, sem a cobertura espiritual de Deus. É um povo que está andando segundo o seu entendimento, segundo a força do seu braço. E por andarem distantes de Deus, esse povo vai acabar cativo, vai acabar vivendo em um cativeiro. Mas sabe, irmãos, que Deus mesmo nos piores momentos, nos momentos de declínio, nos momentos de queda espiritual, de frieza espiritual, Deus, irmãos, Ele sempre tem um remanescente. Aleluia. Deus sempre tem um profeta. Aleluia. Deus sempre tem um vaso. Deus sempre tem um instrumento, uma ferramenta. Alguém que Deus vai usar como um arauto. Alguém que Deus vai usar para ser boca de Deus na terra. E nesses dias não era diferente. É bem verdade que Israel está vivendo um declínio espiritual, mas no meio deste esfriamento, no meio deste declínio espiritual, Deus tinha um profeta, Deus tinha uma boca na terra, tinha alguém que não se dobrava, tinha alguém que não aceitava viver naquelas condições. Oh meu Deus do céu, coisa boa, irmãos, é quando Deus olha para a terra e Deus ele vê em nós alguém que ele pode contar, alguém que pode ser um instrumento, alguém que pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Aleluia. Ezequiel era este profeta, Ezequiel era esta ferramenta que Deus iria usar como boca de Deus nesta terra. E sabe o que me chama a atenção nesse texto, irmãos? É que logo que nós lemos aqui o versículo 1, é o próprio profeta Ezequiel que vai narrar isso. Ele está narrando a sua própria experiência, ele está narrando o seu próprio testemunho, ele está narrando aquilo que ele viveu. Ele não está contando a história de uma outra pessoa, uma experiência que uma outra pessoa viveu. O que ele está contando é o que ele viveu, é o que ele sentiu, é o que ele presenciou, é a experiência dele. E ele está dizendo: e o Senhor me fez retornar à porta da casa. Aleluia. E sabe, irmãos, que eu acho lindo isso, esta palavra retornar. Esta palavra no hebraico, no original, ela significa shob. Esta palavra no hebraico, ela é shob, ela significa, ela tem um significado um pouco mais amplo do que retornar. Esta palavra nos traz a ideia, ela nos traz o sentido de voltar, para averiguar, voltar para observar algo que não havia sido observado. Irmãos, nós já estamos no final do mês de abril, nós estamos entrando no mês de maio, e daqui a poucos dias nós estaremos comemorando o Dia do Trabalhador, que é um dia comemorado bem merecido, irmãos, porque todos nós, de uma forma ou de outra, somos trabalhadores. Trabalhamos em áreas diferentes. Algumas das irmãs talvez aqui não tenham um trabalho fora, mas trabalham cuidando da sua casa, cuidando do seu marido, cuidando do ministério do seu marido, cuidando dos seus filhos. Muitos de nós aqui trabalham
na área automobilística, na área do calçado, na área imobiliária, na área da construção civil. Muitos aqui trabalham como obreiros, como pastores. Essa igreja, ela não surgiu do nada. Alguém precisou arremangar as suas mangas, aleluia, e construir essa igreja. Eu louvo a Deus porque eu cheguei aqui e encontrei uma igreja preparada, uma igreja estruturada, uma igreja construída. Porque alguém que chegou antes de mim aqui construiu esta igreja, para que esta noite eu estivesse acomodado neste lugar e pudesse prestar o meu culto ao Senhor. Todos nós, irmãos, temos ideias, temos projetos. E sabe que o crente, ele é o povo mais trabalhador que tem. Porque o crente, quando ele tem um desejo, quando ele tem uma ideia, quando ele tem um projeto, e ele tem um desejo que este projeto ele saia do papel, que ele se torne real, que ele se torne palpável à sua mão. O crente, ele faz como disse Salomão. Salomão, ele vai escrever o provérbio de número 16, o versículo de número 3, nos instruindo, dizendo: consagre a Deus os teus planos, e em tudo tu serás bem sucedido. E o crente, quando ele tem um plano, quando ele tem um projeto, o que ele faz? Ele constrói o seu projeto não apenas na força do seu braço. Ele constrói o seu plano, o seu projeto com os joelhos dobrados. Aleluia. Eu me lembro de uma senhora chamada Antoninha. E logo que eu me converti, era uma senhora moreninha. E ela tinha um pezinho torto, pastor Juarez. Ela caminhava assim. E ela já era uma anciã. E ela tinha uma peculiaridade, um jeito. E sabe, irmãos, que às vezes a gente não entendia, mas Deus usava ela daquela forma. Sabe esses pedidos de oração que a gente às vezes escreve um bilhetinho, entrega para o porteiro, e o porteiro entrega para o dirigente aqui, o dirigente ele lê na hora da oração: olha, vamos orar pela família da irmã, vamos orar pelo filho da irmã, vamos orar pelo nosso companheiro, o obreiro que não pôde estar conosco, hoje está enfermo. A irmã Antoninha, ela pegava esses bilhetinhos, sabe o que ela fazia, pastor? Ela dobrava os joelhos dela na cadeira onde ela iria orar, e ela colocava todos aqueles papelzinhos debaixo do joelho. Parece uma coisa assim, meio dessas igrejas neopentecostais, né? Mas sabe, irmãos, que Deus honrava a fé daquela negrinha. Deus operava através da oração dela. E aquilo era notório, aquilo era conhecido, que quando os irmãos tinham uma necessidade, os irmãos escreviam um bilhetinho assim, rasgavam um pedacinho de papel e entregavam para a irmã Antoninha. E a irmã Antoninha, aquela perninha torta, dobrava o joelho dela assim, colocava aquele papelzinho e apresentava aquele pedido de oração a Deus. E ali Deus começava a materializar, Deus começava a transformar, Deus começava a criar, Deus começava a tornar real aquilo que era só um sonho, aquilo que era só um projeto. Deus começava a tornar real aquilo que era só um pedido de oração. Todos nós estamos construindo algo através da oração. Mas sabe, irmãos, que às vezes nós olhamos para o calendário e a gente olha e diz: meu Deus, já é o mês de abril, está findando, nós estamos entrando para o mês 5, daqui a pouco é junho, já é o mês 6, já foi a metade do ano. E sabe, pastor, que às vezes a gente começa a comparar um ano com o outro, e a gente vai caindo meio que em descrédito, uma descrença vai tomando conta do nosso coração quando nós começamos a comparar um ano com o outro, porque a gente cria aquela ideia de: meu Deus, já estamos no meio do ano, estamos no ano de 2025 e parece que eu estou vivendo a mesma coisa que eu vivia no passado. Os meus filhos ainda não voltaram para Jesus. O meu marido se desviou e nunca mais voltou para Jesus. Senhor, eu estou orando,
Eu estou vivendo neste ano a mesma história do ano passado. Virou o ano, virou o calendário. Já estamos no meio do ano de 2025. E parece que a ideia que eu tenho é que eu estou repetindo a mesma história do ano passado. É a mesma cena, é o mesmo capítulo, é a mesma história. E não era diferente com Ezequiel. A Bíblia vai dizer, Ezequiel dizendo: e o Senhor me fez retornar à porta da entrada. Imagina Ezequiel retornando e na memória. Deixa eu conjecturar isso aqui, irmão, sem ferir o texto sagrado. Eu imagino que enquanto o Senhor está levando Ezequiel novamente à porta da entrada, quem sabe Ezequiel ele pensou: mas eu já estive aqui, eu conheço este lugar, eu já passei por aqui, eu já vivi isso aqui. E quem sabe Ezequiel ele pergunta no seu íntimo para Deus: Deus, por que o Senhor está me levando a um lugar que eu já estive? Por que o Senhor está me fazendo viver algo que eu já vivi? O que é que o Senhor quer me ensinar? O que é que o Senhor quer me mostrar? Me fazendo retornar, me fazendo viver algo que eu já vivi. Aí eu volto, pastor, no original desta palavra. O retornar aqui é shob em hebraico, que quer dizer voltar para averiguar algo que passou despercebido. Ou seja, quando Ezequiel está sendo levado para o Senhor lá atrás, o Senhor está dizendo: Ezequiel, eu vou te levar de volta, porque eu quero te mostrar coisas que tu não reparou. Eu quero te mostrar coisas que passou despercebido nos teus olhos. E Ezequiel creia que isso é importante para a tua continuidade. Isso é importante para a tua caminhada. Talvez tu não vai entender, Ezequiel, por que é que tu está retornando agora, mas eu quero te mostrar coisas que tu não percebeu, quero te mostrar coisas que tu não notou, porque isso vai ser importante para você lá na frente. Olha para cá, irmãos, e aí a gente olha para o calendário. Nos dias atuais a gente diz: meu Deus, 2025 está sendo uma repetição de 2024. Eu não vi mudança, eu não vi o teu milagre, eu não vi o teu agir na minha casa, na minha família, no meu ministério. Está tudo tão igual, parece que eu estou vivendo. E Deus está dizendo para alguém aqui esta noite: eu estou te trazendo de volta. Oh meu Deus do céu, porque existem detalhes que eu quero te mostrar, que vão fazer a diferença lá na frente. Olha pra cá, irmãos. A gente fica dizendo: meu Deus, parece que eu estou caminhando para trás. Parece que eu não avanço, parece que eu não vou para frente, a minha casa não vai para frente, meu ministério não vai para frente, parece que estagnou, parece que está tudo parado. Mas eu tenho uma palavra de Deus para essa igreja: crente, irmãos, ele não caminha para trás. O crente é como uma flecha nas mãos de Deus. Parece que nós estamos andando para trás, mas o Espírito Santo está dizendo para alguém esta noite: crente não caminha para trás. Crente é uma flecha nas mãos de Deus. Quando parece que nós estamos andando para trás, é Deus nos dando impulso para nós chegarmos mais longe, mais longe, mais longe. Oh meu Deus, recebe esta palavra esta noite. Você não está caminhando para trás. O teu 2025 não é uma repetição do ano de 2024. É Deus te trazendo para trás, porque Deus quer te mostrar detalhes. E esse teu andar para trás é Deus te dando impulso. Você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Aonde estão os pentecostais aqui esta noite? Para glorificar a Deus. Você é uma flecha nas mãos do Senhor. É Deus te dando impulso, irmão, para você chegar mais longe. Então não murmure, irmão, não reclama. Deus
eu estou vivendo tudo de novo, não, de Deus. Se eu estou vivendo tudo isso aqui, Senhor, é porque tem algo que o Senhor quer me mostrar. Aleluia. Então abre os meus olhos espirituais, abre os meus olhos da fé, Senhor, e me ajuda a ver o que eu não vi, me ajuda a entender o que eu não entendi. Meu Deus, me mostra, ministra no meu coração a tua mensagem, Senhor. Olha para cá, irmãos. Aí a Bíblia vai dizer, Samuel, ou melhor, Ezequiel vai dizer que a porta desta casa, ela estava de frente para o leste. E o leste na Bíblia, irmãos, é o mesmo que o Oriente. Às vezes quando nós lemos na Bíblia o Oriente e nós lemos o leste, está falando da mesma coisa. Êxodo capítulo de número 10, a Bíblia vai dizer que o vento do leste, ou o vento oriental, trouxe a praga dos gafanhotos. Jó capítulo de número 27 vai dizer que o vento oriental, o vento do leste, é o vento que varre. Jeremias capítulo 18 vai dizer que o vento do leste é o vento que espalha. Salmo de número 48 vai dizer que o vento do leste é o vento que destrói. Sempre que nós lemos na Bíblia falando do Oriente, do vento oriental, falando do leste, sempre tem a ver com isso, com destruição, o vento que varre, o vento que derruba, o vento que traz as pragas. Pregador, por que isso é importante? Porque é que a porta desta casa está para o leste, o lugar aonde vem este vento que a Bíblia registra como um vento quente, um vento que queima a plantação, a vegetação. Se nós continuarmos lendo o texto, pastor, nós vamos ver que nesta casa que tem uma porta em direção ao leste, de onde vem esse vento quente, esse vento que destrói, nessa mesma casa também tem um altar. Pregador, por que isso é importante? Para nos ensinar, irmãos, que nós não estamos imunes neste mundo. Neste mundo, irmãos, enquanto nós habitarmos neste corpo corruptível, nós enfrentamos enfermidades, nós sentimos dores, nós passamos por lutas, nós passamos por privações, nós enfrentamos o vento que vem do leste. Mas na casa que tem o altar, Orabianto Celebre a Sulemande que alavai. A minha casa, ela pode ter a porta em direção do oeste, mas se na minha casa tiver um altar, este vento não vai derrubar a minha casa. Se na minha casa tiver altar, este vento não vai derrubar a minha família, não vai derrubar o meu ministério, não vai derrubar o meu casamento. A porta pode estar para o leste, mas se na minha casa tiver um altar, a minha casa, ela continua de pé. Aonde está a igreja que vai adorar a Deus? Aonde está a igreja que tem um altar? Pode soprar o vento do oeste, pode soprar o vento oriental, mas se na tua casa irmã tiver um altar de oração, a tua família fica de pé, o teu casamento fica de pé, o teu ministério, ele fica de pé, porque tem altar, tem altar, tem altar. Tem um altar de oração. Imagina o vento vindo, chega na porta da tua casa e ele faz assim: Deus repreende. Aquele que aquieta o vento, aquele que acalma o mar, ele vai dizer: vento, aqui não.
Nessa casa tem altar de oração. Aqui tem crente de joelho dobrado, boca no pó. Nessa casa, vento, tu não bagunça. Nessa casa tu não varre. Nessa casa tu não sopra. Porque aqui tem um altar de oração. Tem altar aí, irmão. Tem altar de oração aí, irmão. O vento não vai derrubar a tua casa. O vento não vai derrubar a tua família. Eu fico olhando, irmão. Aleluia. Falando aqui esta noite. Deus está na casa. Deus está na combate o bom combate. Assim diz o Senhor esta noite. A tua luta, irmã, não é contra a carne nem o sangue. A tua luta não é contra a carne nem o sangue. Assim diz o Senhor esta noite. Aleluia! A tua luta é contra o inimigo da tua alma. Vença na oração, diz o Senhor esta noite. Assim falava o Senhor através das línguas desta serva. A vença através da oração. A tua luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Aprenda a combater o bom combate. Não revida com palavras, não revida com atitudes. Fecha a porta do teu quarto, conta tudo para Deus. Põe teu joelho no chão e deixa Deus pelejar a tua luta, porque Deus sabe dar vitória para os filhos seus. Deus está tomando a tua luta aqui esta noite. Transfira, irmão, das tuas mãos para a mão de Deus. Deus, até aqui eu tentei lutar com as minhas mãos, não deu. Transfere esta noite, Deus. Eu estou tirando das minhas mãos e colocando nas tuas. Senhor, entra comigo na batalha. Peleja comigo, Senhor, e me dá vitória. Te prepara, igreja, te prepara, porque Deus, Ele vai na tua frente. Deus, Ele é o teu escudo protetor. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Ezequiel vai ver um homem com um cordel. Olha para cá, irmãos. Ezequiel vai ver um homem com um cordel. Ele vai medir 1000 côvados. 1000 côvados é 500 metros. E ele vai medir dentro de um rio. Ele vai entrar dentro de um rio, companheiros, e ele vai esticar aquele cordel. E vai medir 1000 côvados, 500 metros. E ele vai chamar o profeta. Diz: Ezequiel, vem. Entra aqui, Ezequiel. Aleluia. Vem até aqui onde eu estou. Ezequiel vai. E quando ele chega lá onde ele está, o Senhor: Ezequiel, me diz agora, aonde é que estão as águas? Ezequiel vai dizer que em 1000 côvados, em 500 metros, a água estava nos tornozelos.
Deixa eu fazer uma pergunta retórica, irmãos. Você responde para você mesmo, não precisa responder para mim. Qual o rio que você conhece que entrando 10 metros, 20 para dentro, a gente já não tem que nadar de braçada, porque ele já não dá mais pé, ele já nos cobre. E o profeta entrou 500 metros para dentro e a água estava só dos tornozelos. Eu me lembro, irmãos, que eu e minha esposa, às vezes, já faz alguns anos que a gente não vai, uns 4 anos, mas a gente ia quase todos os anos assar uma carninha na barranca do rio, ali em Riozinho, e Enrolante, né? Nem era Riozinho, era mais pra cá, Enrolante, né? Na Mascarada, né? Na ponte da Mascarada. E é interessante, pastor, que tem uma ponte. E quem vem da cidade por cima, você vai ver que do lado direito da ponte não dá pé. Na barranca do rio você tem que ir de braçada. E do outro lado da ponte, menos de 50 metros, do outro lado da ponte, a gente atravessa o rio caminhando de uma ponta a outra com as águas pelo tornozelo. Eu gostava, irmãos, de tirar foto no meio do rio. Dizia para minha esposa: tira uma foto aí. Aí eu botava nas redes sociais e ticava com os irmãos. Dizia: irmãos, estou igual Jesus, caminhando sobre as águas. Eles me olhavam no meio do rio com a água aqui. Mas não é, irmãos. Aquilo é o que a Bíblia chama de val. Lembra do val de Jaboque? É a parte rasa do rio. É aquela parte que a gente vai caminhando e as águas são rasas. Mas a maioria dos rios que nós conhecemos, irmãos, se a gente entrar, logo que a gente entra, a gente já tem que ir. Mas o profeta entrou 500 metros para dentro e as águas estão apenas no tornozelo. Eu estou pregando para alguém aqui esta noite, irmãos. O Espírito Santo está dizendo: você já era para estar nadando de braçada na minha presença, e você está com a água apenas nos tornozelos. Eu sei, pastor Josué, que nessas horas o glória a Deus ele some da igreja, mas você é um crente convertido, lavado no sangue do Cordeiro. O Espírito Santo está dizendo para alguém aqui esta noite: você já era para estar nadando de braçada, mas você ainda está com água nos tornozelos. E sabe, irmãos, que às vezes nós nos confortamos. Sabe aquelas pessoas que às vezes chegam na borda da piscina e sentam e colocam só os pezinhos na água e não tem vontade de entrar? Eu só quero molhar os pés. Refrescando os pés, eu estou refrescando o corpo todo, só quero molhar os pés. E o Espírito Santo está dizendo para alguém aqui esta noite: vai entrar ou vai só molhar os pés? Deus, aleluia. O que eu tenho para a tua vida é muito maior do que tu pode imaginar. Tudo que tu viveu até aqui, preste atenção nisso, irmãos, aqui é uma palavra profética. Tudo que tu viveu até aqui foi só molhar os pés. Eu tenho um rio com uma profundidade que a tua mente não pode calcular. E você está confortável desse jeito, com os pés molhados. E o Senhor está te chamando: vem, serva minha. Vem, servo meu, sai da beirada, sai do raso, sai da superfície. Ei, tem ambição na minha presença, queira mais na minha presença. Ei, não te conforme só em molhar os pés, molhe o corpo todo. Eu tenho um rio mais profundo do que você pode imaginar. O Espírito Santo está chamando alguém aqui esta noite, dizendo: saia do raso e venha. Entre no rio de Deus esta noite. Mergulhe no rio de Deus, mergulhe no rio de Deus, mergulhe no oceano do Espírito. Deixa Deus
te levar. Se coloque em pé, irmãos, eu preciso encerrar, está no horário. Eu queria poder continuar esta palavra, mas precisamos respeitar aqui o horário, irmãos. Ele vai medir mais 1000 côvados, irmãos. Mais 1000 côvados, mais 500 metros. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Aqui tem profundidade espiritual para as nossas vidas. E a Bíblia vai dizer que a água vai dar aonde? Nos joelhos. Ele mais 1000 côvados e a água vai dar na cintura. Sabe o que é cintura, irmãos? Nos lombos, cintura, lombos, cintura. É na metade. Não entendeu? Vou explicar para você. O Espírito Santo não quer que você viva com nada que seja pela metade. O que o Espírito Santo tem para as nossas vidas, irmãos, é completo. Tem completude. Eu estou pregando esta noite, o Espírito Santo está dizendo para alguém: não te contente em viver com nada pela metade. O que eu tenho para você é maior, o que eu tenho para você tem profundidade. Saia do raso e venha para o profundo esta noite. Não te contente em viver com nada pela metade. Aleluia! Agora olha para cá. Ele vai entrar mais 1000 côvados. E o profeta vai dizer: e as águas eram tão profundas que já não podia passar caminhando, tinha que nadar. Ele estava exatamente onde o Senhor queria que ele estivesse, nadando, irmãos, de braçada. Eu estou pregando para esta congregação esta noite. O Espírito Santo está dizendo: oh, meus filhos, eu não quero ver vocês no raso. Eu quero ver vocês nadando de braçada na minha presença. Eu quero ver vocês mergulhando no oceano do Espírito. Eu quero ver revelação, eu quero ver profecia. Eu quero ver esta igreja marchando na minha presença. Eu quero ver esta igreja recebendo cura física, cura da alma. Eu quero ver batismos com o Espírito Santo. Eu quero que vocês saiam do raso e mergulhem no oceano. Aleluia. Sabe o que eu acho lindo, pastor? É que o profeta Ezequiel, ele vai dizer: e o Senhor, ele me fez voltar. E quando ele volta para outra margem, irmão Rui, ele olha e ele vê as duas margens, aonde ele esteve, que ele retornou, e aonde ele havia estado. E a Bíblia vai dizer que havia flores às margens daquele rio. Havia vegetação aonde era deserto. E aquele rio começou a produzir peixes. Sabe o que o Senhor está dizendo para o profeta Ezequiel? Ezequiel, quando tu observa a minha palavra e tu atende o meu chamado e entra no rio que eu te convido para entrar, Ezequiel, eu faço um milagre através de você, mas eu também faço um milagre em você e por você, porque no rio que tu entra vai gerar vida nas duas margens, mas vai gerar vida em você também. O profeta Ezequiel, ele está vendo o lugar onde ele havia passado, um lugar que não tinha vida, um lugar que era ermo, um lugar que era deserto. E agora o Senhor está mostrando: está vendo, Ezequiel? Antes era deserto, agora tem vida. Eu estou pregando para alguém aqui esta noite. O Senhor está dizendo: depois que tu entrar nesse rio, quando você sair, você vai ver que por onde você passar, você vai gerar vida, vai gerar vida, vai gerar vida. Quando você mergulha no oceano do Espírito, você deixa de
ser uma pessoa normal. Você se transforma em um instrumento de Deus. E por onde você passa tem vida, tem vida, tem vida. Deixa eu liberar uma palavra profética sobre esta igreja. Depois que você mergulhar no oceano do Espírito, quando você sair destas águas, por onde você passar vai haver vida. Quantos recebem esta palavra? Levante a mão para cima. Glorifica a Deus. No teu trabalho vai haver vida. Na tua casa vai haver vida. No teu ministério vai haver vida. Por onde você passar, você vai gerar. Vamos orar esta noite. Aonde estão as águas, irmãos? Se o anjo do Senhor esticasse um cordel aqui esta noite e te convidasse, aonde as águas estão batendo em você? Será que você está com a água apenas pelos pés? Você está conformado desse jeito? Não, só pelos pés aqui já está bom. Mas, irmãos, está bom para você, não está bom para Deus. Deus, Ele quer mais. Deus tem mais dele para você, irmãos. Quem sabe tem crentes aqui que estão com a água pelos joelhos. Quem sabe tem crentes aqui que estão com a água pelos lombos, pela metade. Irmão, a metade é muito pouco, irmãos. Não te conforme em viver as coisas pela metade. Deus é completude, irmãos. Pega essa palavra para você essa noite. Deus, Ele é completude. Viva a completude de Deus na tua vida. Deus, eu não quero viver nada pela metade. Deus, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Eu quero me alegrar na tua presença. Eu quero entrar no oceano do teu Espírito. Eu não quero viver de conta gota. Eu quero viver tudo. Eu quero viver tudo. Eu quero viver tudo. Aleluia, Senhor. Diga para o Espírito Santo esta noite: Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor tem para minha vida. Aleluia. Eu não quero me privar de nada que o Senhor tem para minha vida. Senhor, eu tenho ouvido a tua palavra esta noite, Senhor. Eu tenho ouvido o teu chamamento, o teu convite, Senhor, e eu quero entrar neste oceano esta noite. Senhor, eu não quero molhar apenas os meus pés. Oh, como disse Pedro no lava-pés: Senhor, não molha apenas os pés, mas me molha todo. Faça como Pedro esta noite no lava-pés e diga para o Senhor: Senhor, não molha apenas os meus pés, mas me molha inteiro, me lava inteiro. Eu quero entrar no teu oceano, eu quero entrar no teu rio esta noite. Eu quero ser encharcado pelas águas do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Vamos sair do raso esta noite, irmãos. Vamos mergulhar no oceano do Espírito. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado e vem com ela aqui na frente. Eu quero orar por você.